Aleluia. Só os irmãos com a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar uma carta. Nós estávamos pregando ontem, o irmão deu para convidar a igreja. Queridos, abra sua Bíblia por gentileza. No livro de Gênesis, a qual foi escrito por Moisés, capítulo 37. Lucas, você vai pregar sobre José. Eu conheço esse texto. Não ouvi muito falar. De novo, você vai falar sobre José? Não. Eu quero vos falar sobre as 3 capas de José. Aleluia. Capítulo 47 do livro de Gênesis, versículo 3. Vai estar escrito assim: a bendita palavra do Senhor. Israel amava a José mais do que a todos os seus outros filhos. Por isso, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Amém, amém. Vamos orar, feche seus olhos por gentileza. Senhor, meu Deus e meu Pai, como é de costume, ó Senhor, e colocamos você, Senhor, na sua presença nessa noite para ser canal de bênção. Amado, assim como fomos canal de bênção, Pai amado, em Alcântara, naquele culto de jovem. Nessa noite eu venho lhe pedir ao Senhor que seja da mesma vertente, da mesma unção e da mesma graça. Paira, Senhor, sobre a nossa vida. Fala de uma maneira, Pai, suave e sucinta para os seus filhos. Exorta, consola e edifica a sua igreja. Fala aquilo, ó Senhor, que o Senhor precisa, não aquilo que queremos ouvir. Amado, é isso que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amados, fique com a sua Bíblia aberta, por gentileza. Hoje eu quero pregar dentro da Bíblia. Então eu preciso que eu fique com a Bíblia aberta, para que quando eu venha falar, você pense que eu estou falando besteira. Então fica a Bíblia aberta. Eu te aconselho a começar a pesquisar e a procurar as 3 capas. Eu te dou o capítulo e o versículo. A primeira capa está aqui no capítulo 37. A segunda capa está no capítulo 39, versículo 12. A terceira capa está no capítulo 41, versículo 42. Então, em cima dessas 3 capas, eu quero ministrar uma palavra nessa noite. A Bíblia vai nos dizer, a Bíblia vai narrar a linda história de José, todo mundo conhece. Mas o que a Bíblia faz questão de dizer e faz questão de botar ênfase era que Jacó amava mais José do que todos os seus outros irmãos. Aleluia! Jacó ele tinha uma preferência por José. Não porque José era o mais bonito, nem porque José era o mais inteligente, não. Pelo simples fato de José ser filho da sua velhice. Mas se você notar, Benjamim era o mais novo do que José. Então José não era o filho da velhice. José era um dos filhos da velhice. Mas Jacó ele tinha uma particularidade, porque se você pesquisar a vida de Jacó, você vai ver, queridos amados irmãos, que Jacó era um sonhador. Um homem que vivia sonhando, um homem que dedicava a sua vida em sonhos. Então quando ele acha um coração de José igual ao coração dele, porque José também era um sonhador, então isso vai chamar a atenção de Jacó. E Jacó vai amar, vai dar uma atenção a mais ao irmão, ao seu filho chamado José. Mas nessa noite, porque as horas já foram, eu quero ser bem rápido na palavra. A Bíblia vai dizer que pelo fato de amar José, pelo fato de gostar mais, de ter um carinho mais, de ter um afeto mais amplo, ele vai fazer uma capa para José, que está nesse versículo que lemos, de várias cores. Segundo o estudioso, segundo o uso e costume do tempo antigo, só quem podia ter uma capa de várias cores eram homens ricos, poderosos, homens com o seu capital muito grande. Como podemos ver, quem tinha essas capas era quem, Lucas? Era reis, era sacerdotes, era governadores, era pessoas de alto nível, eram homens fortes e famosos naquele aspecto. Então seu filho vai ter essa capa, vai ter a oportunidade de usar a capa que Jacó fez para ele. E eu quero começar a botar o nome nessa capa nessa noite. O nome do Senhor colocou no meu coração é a capa do destaque. Por quê? Porque em meio à multidão o historiador diz, porque a capa era tão bonita
Então, de longe, ele era diferenciado. De longe, todo mundo sabia que era José. De longe, todo mundo sabia, ó, que ele lá é filho de Jacó. De longe, ele tinha uma história já. Então, querido, nessa noite eu quero botar o nome dessa capa de destaque. E nessa noite eu quero pregar em cima disso. Deus na terra, preste bem atenção, Deus não faz acepção de pessoa. Não faz. Mas ele não faz acepção de pessoa para salvar. Mas para usar, Deus tem os seus escolhidos. Para usar, ele tem pessoas que andam coladinho com ele. Para usar, ele escolhe de dedo. Porque Deus olha para a terra e vê no seu coração algo que ele não vê no coração de outro. E para isso ele te levanta. Então Deus quer começar em algumas capas de destaque. Porque está na hora de alguém se destacar em meio à multidão. Porque a multidão, está todo mundo junto, não tem destaque. Todo mundo olha e vê a multidão. Mas quando tem alguém destacado, aí ele vai olhar e falar lá, aquele cara é diferente, aquela mulher é diferente, porque ele é destacado, porque ele está usando uma coisa que ninguém usa. Mas a Bíblia vai dizer que acompanhando a capa do destaque, a túnica de várias cores, vai vir dois princípios. Primeiro, no versículo abaixo vai dizer que José sonha. Mas ele só sonha depois que está com a capa. Ele só sonha depois que ele é transformado. Ele só sonha depois que ele é revestido pelo manto. Tem muita gente sonhando, mas ainda não está no destaque. É isso, é sonho de barriga cheia. Porque quando meu Deus te revertir nessa noite com a capa do destaque, a partir de hoje você vai começar a sonhar. E nem é um sonho que vai morrer amanhã, não. É um sonho que vai ser concretizado por Deus. Mas esse é um dos princípios. O segundo princípio de receber a capa de destaque é ser perseguido. Porque José, depois que ele recebe a capa e depois que ele encontra o sonho, ele vira a ser perseguido. Oh, meu Deus! Uma coisa que eu falava ontem na igreja, que temos que saber para quem contamos as nossas dificuldades, os nossos sonhos. Me prova na Bíblia, por gentileza, onde Deus mandou José contar o sonho para os irmãos. Me prova na Bíblia, por gentileza, aonde Deus mandou José contar o sonho para o seu pai. Está contando o sonho para a pessoa errada. Está contando para quem não pode resolver. Mas nessa noite a pessoa que pode resolver está aqui. Então nessa noite conta para ele o seu sonho, que nele se vai se realizar. E a história continua, amor. Ele é destacado. Fala para o seu irmão, eu gosto sempre de fazer isso, mas esse povo está dormindo. Fala para ele, você quer a capa do destaque. Você quer ser destacado no meio da sociedade. Você quer ser destacado, todo mundo vai olhar e falar assim, olha, aquele cara é cristão. Aquela mulher é varoa de Deus. Aquele jovem diferente, você quer isso. Fala para ele, você quer isso. Mas está preparado para pagar o preço? José recebeu a capa, mas pagou o preço. Foi jogado numa cisterna. Foi humilhado, foi vendido. Pergunta para ele, mesmo sabendo disso tudo, você ainda quer a capa de destaque? Mesmo sabendo que depois que botar esse manto, você vai ser apedrejado, perseguido, humilhado, caluniado, vão tentar parar a sua chamada, vão tentar arrancar o seu brilho. Mesmo sabendo disso, você ainda quer? Eu tenho uma palavra para você nessa noite. Se você persistir em querer essa capa, pode te humilhar, pode te bater, pode te maltratar, pode até arrancar a sua cabeça, mas no tempo certo, mesmo que você esteja morto, meu Deus te ressuscita para cumprir o sonho que Ele te deu. Aleluia. A Bíblia diz agora que José vai se destacar, vai ser humilhado, perseguido, vai parar, aleluia, na prisão, na casa de Potifar, vai parar na prisão de Potifar. A Bíblia nos diz, queridos e amados irmãos, que lá na prisão, aquele menino começa a sonhar. Presta atenção. Tem muita gente que só quer sonhar quando está bem, que pensa que o sonho só vai se realizar quando está bem, que só tem esperança quando tem um pão para comer, um arroz para comer, a Coca-Cola gelada para beber. Mas quando está passando a miséria, quando está abraçando a provação, quando sonha, fala assim, eu estou sonhando errado, isso nunca vai acontecer. Ei, José sonhou na casa dos irmãos, na casa do seu
sonhou. E o menino agora vai crescer, porque ele vai revelar 2 sonhos. E nesses 2 sonhos, ele fala para um certo homem, fala: lembra-te de mim quando você chegar no palácio. A Bíblia vai dizer que agora, passado o tempo, vamos estudar a história de José. Ei, José não sofreu só na caverna, na cova. Queridos, eu gosto muito de escutar a palavra. Eu aprendi na história que a cova, a prisão, a casa de Potifar, onde José morou, onde José viveu na prisão, era um lugar úmido. José não passou lá 1, 2, 3, 4 dias. Foram meses. José foi acometido por uma doença, você sabe? Não sabia? Por uma doença chamada tuberculose. Por muito tempo está dentro de um lugar úmido, de um lugar cheio de bicho, cheio de bactéria. Aquele menino, mesmo com a tribulação, mesmo com a perseguição e mesmo com a doença, não deixou de sonhar. Meu Deus. Não deixou de acreditar no Deus que ele servia. Aleluia. Não deixou de acreditar na promessa que foi feita. Ei, deixa eu te falar uma coisa. O meu Deus é Deus de abundância, mas o meu Deus também é Deus que bota crente no vale. Foi Deus que levou Jesus para o vale. Foi Deus que levou Jacó para o vale. Foi Deus, aleluia, que levou Agar e Ismael para o vale. Foi Deus que fez João passar pelo vale. Ei, mas como a gente passa por vale, tem 2 coisas. A primeira coisa é saber passar no vale. A segunda coisa é saber por que você passa no vale. Se você passa no vale com o homem do seu lado, você vai morrer. Mas se você passa no vale acreditando que existe um Deus fiel, que não falha, que acredita na promessa que foi feita, querido, pode não ter que passar mais uma hora, a prisão vai ter que se abrir. Se lembra de Pedro, veio o anjo, abriu a prisão, veio Pedro, saiu com Pedro. Deus vai fazer a mesma coisa com você. Pode te jogar na prisão, Deus vai enviar um anjo lá para te tirar de lá, porque você não foi chamado para morrer dentro de uma prisão. Aleluia. A Bíblia diz que o menino agora vai interpretando o sonho. O homem se lembra dele. Faraó agora tem um sonho e ninguém consegue decifrar, ninguém consegue adivinhar. Faraó chama os melhores adivinhas, os melhores homens, os mais sábios daquela época, e ninguém consegue descobrir o sonho de José, o sonho de Faraó. Então aquele homem a qual José tinha revelado o sonho vai se lembrar do menino lá e vai falar para Faraó: olha, Faraó, existe um menino que interpreta o sonho, ele sabe. Faraó mandou chamar. Faraó mandou chamar o menino, e o menino entra para dentro da casa de Faraó. E agora vai interpretar o sonho do Faraó. A Bíblia diz que Faraó agora, preste bem atenção por gentileza, deixa o menino tomando conta da sua casa, deixa o menino dono de tudo, e sai, viaja, não sei para onde foi, mas ele viaja, porque não tinha ninguém em casa, ele só estava José e a mulher do seu senhor. A Bíblia diz, a qual no capítulo 39, versículo 12, vai nos falar da segunda capa. Porque a mulher de Potifar tentava seduzir José, tentava fazer que José se deitasse com ele, com ela. Mas teve uma certa hora que José agora está passando, a mulher deita-se comigo. E ele fala: não é lícito que eu faça isso com meu Senhor. Mas quando ele vai morrer, a mulher arranca a sua capa. Lucas, que nome você dá para essa capa? Deus me disse no meu coração que o nome dessa capa é a capa do pecado. Segura, aperta o cinto e vou falar algo aqui de Deus na sua vida. Mas depois só um pouquinho mais tempo falar.
gente que não quer deixar essa capa. Meu Deus, é forte, vou repetir. A capa do pecado tem muita gente que não quer deixar, não quer largar da mulher. Tem gente que bota a capa, bota o cinto, bota o colete por cima e vem pra igreja. Tá igual Ofni e Finéias. Conhece a história? Ofni e Finéias pegaram uma capa do seu pai e com o garfo que mexia a carne, quando chegaram as ofertas, a melhor parte da oferta, Ofni e Finéias enfiavam o garfo e botavam dentro da capa. Pegava a melhor parte da oferta, que era para Deus, e botava dentro da capa. Ei, que é isso? Pecado escondido debaixo da capa. Mas não sabia, Ofni e Finéias, que a carne, sem ir para a geladeira ou sem ser conservada, ela estraga. E o primeiro sinal que a carne dá quando estraga é o cheiro. Ei, vai ter muito crente fedendo porque o pecado está escondido debaixo da capa. Vai começar a cheirar mal. Ei, não se incomoda se o irmão do lado estiver fedendo, não. Isso é pecado que Deus está revelando. Meu Deus, é forte demais o mistério aqui. Ei, tem que deixar a capa na mão da mulher de Potifar. Tem um versículo que diz que o João gosta muito, que Deus não fará nada sem antes revelar os seus. Meu Deus. Ei, quero te dar um conselho. Se você ainda tem temor de Deus, não vem para a igreja acabado, cobrir o pecado, não. Porque se você vir acabado por aqui, Deus vai levantar profeta na terra para revelar. Abraçai você, dentro da capa do pecado, segunda capa, pecado. Primeira capa, identidade. Identidade não. Destaque. Segunda capa, pecado. Mas dentro da capa do pecado tem a vertente. Qual vertente? A capa da identidade. Lucas, aonde você acha na Bíblia? Lê a Bíblia, meu irmão. Ei, havia um cego lá em Jericó. Conhece a história? Vou falar. Havia um cego lá em Jericó. A capa que o cego usava, Bartimeu, a palavra bar. Bartimeu não é nome. Só um pouquinho de conhecimento para os irmãos. Bartimeu não é nome. A palavra bar quer dizer filho. Então era filho de Timeu. O menino nem nome tinha. Ele levava o nome do seu pai. Ele era cego. No livro de Levítico, é muito chato de ler. Muito chato. É chato mesmo. Eu já li a Bíblia toda, mas o livro de Levítico é chato demais. Porque só fala de lei e oferta. Lei e oferta do holocausto. Lei e oferta do holocausto. Lei e oferta do holocausto. Mas os crentes hoje em dia tinham que passar a ler mais o livro de Levítico. Olha, tinha que passar para saber como adorar, como prestar o seu culto, como prestar o seu holocausto, como se apresentar na presença de Deus. Aleluia! Mas eu não quero falar sobre isso. Mas no livro de Levítico, ele começa a dar exemplos. Aquele cego, por ser cego, ele ficava num lugar chamado Cidade dos Refúgios, ou Cidade dos Miseráveis. O livro de Levítico diz isso. Na Cidade dos Miseráveis, todos ficavam, paralítico, cego, mudo, coxo, ficavam todos. Lucas, mas a Bíblia diz que Jesus curou um monte em Jerusalém, porque eles tinham o salvo-conduto. O que era salvo-conduto? Era uma capa que era usada. Se você era aleijado, você recebia
recebeu uma praga no seu peito, dizendo: eu sou aleijado. Se você era cego, recebeu uma capa. E atrás da capa tinha um símbolo. Que todo mundo que via dizia que o cara é cego. Isso te dava condição de mendigar. Eles só entravam na cidade para mendigar. Então aquele homem, Bartimeu, tinha o salvo-conduto. Então ele podia entrar na cidade de Jericó. E era, não podia entrar, ele podia ficar na porta. Ele estava na porta. Ele podia ficar na porta, porque estava com a capa. Mas quando ele estava com a capa, todo mundo que passava olhava para ele e falava: é mendigo. Aí eu penso, aí eu vou perguntar: por quê? Está com a capa, o que significa é mendigo. Aí outro passava, quem que ele olhava? Ah, é mendigo. Por quê? Olha a capa dele. Outro passava, é mendigo, porque olha a capa dele. Mas como Jesus passou, foi diferente. Ei, analise comigo o texto. Jesus passou, curou, não foi? Mas para Jesus curar, ele teve que tirar a capa primeiro. Estudou, vamos passar a estudar a Bíblia. Vamos passar a pesquisar a Bíblia. Antes de Jesus curar, ele teve que ir. Então ele tirou a capa. Eu vou falar. Tem muita gente com duas identidades dentro da igreja. Aqui dentro, pula na glória, faz mistério, faz um monte de coisa, mas lá fora xinga palavrão, lá fora vê besteira na internet, lá fora fica de conversa piada, lá fora faz tudo que não é da vontade de Deus. Ei, nessa noite, ou você arranca essa capa, meu irmão, porque Deus quer te dar uma nova identidade. Fica difícil da glória, eu sei. Fica difícil da aleluia, eu sei. Mas segura. Queridos, ontem pregando eu disse que duas mensagens estão sendo extintas dos nossos púlpitos. A primeira mensagem é da crucificação. Não se vê ninguém vai pregar sobre a cruz. A cruz virou só uma armadilha pendurada. Ninguém fala mais do sofrimento. Eu preguei isso ontem lá. Ninguém fala mais do que Jesus sofreu. Ninguém fala. Eu vou em algumas igrejas visitando e não vejo essa pregação. Outra pregação qual é? Exortação. Ninguém prega mais exortação dentro da igreja. Por quê? Ah, Lucas, não pode falar porque vai deixar o irmão com a cara triste. Não pode falar isso que vai ofender o irmão. Ei, Deus tem que, alguém tem que falar a palavra. Pessoas falam: ah, aquele irmão está pregando cajado vai bater, irmão. Um pouquinho de conhecimento de novo, me desculpa, mas cajado nunca foi usado para bater. Cajado era uma arma do pastor. Para quem não sabe, todo cajado tinha na sua ponta. Ele era virado igual os cabides. Virado. Para quê? Para quando a ovelha estivesse dentro do buraco, o pastor pudesse meter o cajado no pescoço da ovelha e trazer para perto. Ei, cajado não é para bater em crente, cajado é para trazer o crente para perto do pastor. Cajado é para trazer o crente para perto de Deus. Não fica com a cara feia. Ah, tá falando isso, não fica não. Engole seco, que a vitória vem hoje em nome de Deus. E querido, eu te aconselho nessa noite tirar essa capa, duas capas, do pecado e da identidade. Por quê? Porque antes, quando Bartimeu usava a capa, ele era mendigo. Quando ele usava a capa, ele era miserável. Quando ele usava a capa, ninguém dava nada por ele. Quando ele usava a capa, ele ficava num lugarzinho quietinho. Mas depois que ele tirou a capa, ele começou a ver. Ai, pegou, desceu agora. Fresco. Eu vou falar. A capa do pecado, muitas vezes, cego crente. Vai que não era cego. Desceu agora. A capa do pecado, muitas vezes, cego crente. Tem muito crente que está em pecado, aí quando Deus está falando, não, isso aí não é para mim não. Isso aí, o pastor está pregando, olha, se arrependa do que ele está falando comigo, não. Não, que é cegado, está cego. Isso aí
viu o dirigir do culto? Viu os conjuntos? Aquela irmãzinha não podia cantar um hino melhor, não? Aquele irmãozinho ficou 2 horas no microfone pregando. Você viu as crianças passando dentro da igreja? Correndo para um lado e para o outro? Você viu música, André? Como é que estava batendo errado, tocando errado? Isso é crente cego, porque está com pecado. Porque quando o crente está liberto, ele vem para a igreja. As crianças podem estar correndo e falar, criança abençoada. A irmã pode cantar qualquer corinho, ele vai sentir a presença de Deus. Os estudantistas podem bater errado, mas ele vai falar, está batendo para tentar acertar. Ei, querido, larga essa capa da incredulidade. Tira, joga fora, porque Deus tem capa nova para te dar essa noite. Quem recebe essa palavra, não glória, glória, aleluia. É verdade. Vou fechar a Bíblia aqui, Bíblia aberta, dizem que dá inspiração, né? Vou fechar porque a hora já foi. Mas eu não posso deixar de falar da terceira capa. Lucas, você começou dando esperança. No meio você deu uma batidinha, exortou um cadinho, doeu, machucou. E o final? O final é vitória. Todo final é vitória. Ei, por deixar a capa do pecado, aquele menino pagou outro preço. Aprenda uma coisa, que tem mais de mão, tudo da sua vida você vai pagar preço. Tudo vai ter um preço a ser pago. Cometendo coisa boa ou coisa ruim, vai ter um preço a pagar. Vai ter um preço a ser pago. O menino foi preso porque ele foi destacado, recebeu a capa do destaque, sonhou, foi vendido e foi preso. Agora o menino lá, por fugir do pecado, foi preso de novo. Porque muitas vezes a roda que a gente anda, por isso que o Salmo 1 vai dizer, bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pega Jesus! Sabe o que eu quero? Porque muitas vezes os nossos grupinhos, porque isso é uma coisa errada dentro da igreja. Igreja não pode ter grupinho. Igreja não pode, eu falo só pro fulano de tal, eu não falo, não pode. O irmão pregou aqui quinta-feira dizendo que o rei dividido não subsiste. Não pode ter grupinho dentro da igreja, mas tem sempre tem uns grupinhos que o camarada quer se livrar da capa do destaque, ele quer. Ele quer tirar a capa do pecado, ele está tentando. Mas quando ele tenta e consegue tirar, os outros que andavam com ele começam a falar mal. Começa a olhar a cara toda para ele. Só porque você não está fazendo o que eles fazem, eles começam a te julgar. Começam a falar lá, quer virar santarrão agora. Quer ser diferente da gente. E vão te crucificar de novo. Mas a Bíblia agora vai dizer que por causa da mulher, presta atenção, por causa da mulher de Potifar, José parou na prisão. Mas como Deus não deixa as suas palavras caírem por terra, e como ele tinha prometido que José, porque os 2 sonhos seriam que José seria governador, estava prometido, e dentro da prisão não se faz governador. Então, como Deus tinha prometido a José que ele seria o maior, ele vai ter que fazer alguma coisa. Deus agora vai tirar o menino de novo de dentro lá, porque ele vai revelar outro sonho. E por causa dele, não teve fome na cidade. Por causa dele,